Olá, meus amigos, graça e paz de Jesus Cristo. Como você está? Como passou a semana? Espero que muito bem. Está animado para mais um programa Igreja Missionária? Eu estou muito animado e feliz por ter você com a gente. É muito bom poder compartilhar esse tempo de oração, de intercessão pelos povos, em que o nosso coração é aquecido no desejo de ver pessoas do mundo todo serem evangelizadas. Na última semana, nós falamos aqui sobre o Egito e eu espero que durante a semana você tenha continuamente orado também pelo Egito, pela salvação de muitas pessoas. Nesse programa, nós vamos orar por um país de um nome difícil, mas que precisa muito do Evangelho da graça de Deus. Fica com a gente, vai compartilhando o programa, nós vamos à nossa vinheta e voltamos já já. É sempre uma bênção a gente partilhar esses momentos de crescimento espiritual, quando a gente olha para a necessidade da proclamação do Evangelho para além das fronteiras das nossas cidades. O mundo todo é alvo da graça e do amor santo do nosso Salvador e nós podemos cooperar com a expansão do Evangelho do Reino a todos os países da terra. Em nosso programa de hoje, nós começamos com aquela abençoada frase missionária e dessa vez nós vamos compartilhar a frase de um jovem pregador americano chamado Adoniram Judson. Adoniram Judson esteve pregando o evangelho na Birmânia, que é o atual Mianmar, um país asiático. Ele esteve lá com a sua esposa e levou a mensagem do evangelho do reino. Lamentavelmente, durante o ministério de Judson, ele teve muitas perdas dolorosas, entre elas da sua própria esposa e filhinha. Apesar disso, muitas pessoas vieram a Cristo através da pregação desse homem de Deus. E ele disse: "Eu não vou deixar Burma até que a cruz seja plantada aqui para sempre." Sim, promessista, sim. Que seja esse também o nosso ímpeto, o nosso desejo de ver a cruz de Cristo plantada em cada coração que nos cerca. Que seja o nosso desejo ver a cruz de Cristo plantada em muitos corações das nossas cidades e em muitos corações de todo o mundo. Seja esse o nosso contínuo esforço. Para isso, nós podemos contribuir orando. Portanto, hoje nós seremos com os cristãos que sofrem no Uzbequistão. Talvez você tenha dificuldades até de pronunciar o nome, não é mesmo? Uzbequistão é um país do Oriente Médio, fica próximo do Afeganistão e do Iraque. Ele possui aproximadamente 33 milhões de habitantes. Entre eles, a população cristã é pequena, 347 mil são cristãos. A maioria são islâmicos. O governo é uma república presidencialista. Muitos cristãos sofrem, enfrentam perseguição no Uzbequistão. Os protestantes são os mais pressionados. Aqueles que fazem parte de igrejas que não são registradas pelo governo sofrem ainda ações extremadas contra a fé, contra a expressão da fé. Até mesmo o governo pensa que esses cristãos são espiões que querem destruir o país. Contudo, os cristãos precisam das nossas orações e da nossa intercessão, porque muitas igrejas são monitoradas, líderes cristãos são multados e até mesmo presos por causa de sua fé. Aqueles cristãos que deixam a crença em Maomé
abandonando o islamismo e voltando-se para Jesus, também sofrem forte oposição na família e também da comunidade. Então, querido promessista, junte-se a mim e vamos orar pelos cristãos que sofrem no Uzbequistão. Deixe-me compartilhar então com você o pedido de oração que nós temos em nossa lição bíblica. Ore pelos cristãos que são discriminados no trabalho e na sociedade por causa de Jesus. Que haja emprego para aqueles que precisam e segurança para os que vivem a fé em segredo. Peça pelos cristãos ex-muçulmanos para que sejam protegidos e cheios da paz de Deus. Então vamos orar por trabalho, por menor discriminação, para que haja emprego, segurança pelos cristãos que sofrem perseguição e que sejam cheios do amor de Jesus. Querido Deus das misericórdias, Pai de graça e de verdade, Senhor que salva o mundo, Senhor das nações, Rei de toda glória, oramos pelo Uzbequistão, oramos pelos cristãos que lá estão, que sofrem restrições por causa de sua fé, que muitas vezes são perseguidos por expressarem confiança e crença em Jesus Cristo. Oramos pelos cristãos que encontram dificuldades de ter um trabalho, por aqueles que são reprimidos por suas próprias famílias e nas comunidades em que residem. Oramos para que eles sejam cheios de paz, de confiança e esperança, que eles suportem as privações, mesmo aqueles, meu Deus, que são vistos pelo governo como espiões, como pessoas perigosas, que eles sejam cheios da graça do Senhor para testemunhar o Evangelho com confiança, que eles não tenham medo de falar do amor redentor de Jesus Cristo, que eles suportem a dor e a violência que muitas vezes enfrentam. Oramos para que o Uzbequistão conheça Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador do mundo. Oramos pelos missionários que estão sendo enviados para aquela nação. Oramos para que talvez o Senhor mova também promessistas para aquela nação, para que o Senhor responda às nossas orações e talvez de algum modo, seja por nossas contribuições financeiras, seja por nossas orações ou por nossa presença pessoalmente naquela nação, que o Evangelho alcance pessoas, que muitos sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, amem a Jesus Cristo e vivam para a glória do Senhor, nosso Deus e Pai. É nosso pedido, Deus, pois sabemos o quanto o Senhor ama aquela nação, o quanto o Senhor ama aquele país, o quanto o Senhor deseja de que eles sejam salvos. E nós nos unimos a Ti, ao Espírito, nesse ímpeto, nesse desejo sincero de ver a boa nova alcançando os perdidos. Em nome de Jesus, sustenta o Teu povo e a Tua igreja, edifica os Teus fiéis, salva perdidos para a glória de Deus. Amém. Meu querido promessista, não deixe de orar pelo Uzbequistão. Continue orando pelos países que precisam da graça de Deus. Continue intercedendo pelos nossos irmãos e irmãs que sofrem sob situações de pressão extrema e precisam da força que o Espírito Santo pode conceder a cada crente fiel. Continue sendo um intercessor e talvez de alguma maneira Deus irá usar promessistas para o cumprimento da grande comissão no mundo. Antes de encerrar então o nosso programa, nós vamos compartilhar com você nosso abençoado versículo missionário, a palavra de Deus, sempre nos encorajando a missão, nos encorajando o testemunho, nos encorajando a palavra da graça de Deus. E o nosso versículo missionário de hoje é a palavra do profeta Isaías, no capítulo 12, os versículos 3 até o versículo 6. E diz assim: vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que excelso é o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de alegria, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aleluia! Grande é o Senhor nosso Deus. Há uma promessa, há uma palavra profética sobre todo aquele que crê em Jesus.
encontrar refrigério, encontrar as fontes da salvação em Cristo. Nós fomos alvo dessa graça generosa e acreditamos firmemente que muitas pessoas no Uzbequistão também podem encontrar essa graça generosa, essa salvação e serem sustentados no amor de Deus. Portanto, meu querido promessista, que você tenha uma excelente semana de serviço cristão, de engajamento no reino de Deus. Vá para a sua escola bíblica, para o seu estudo bíblico, para o seu pequeno grupo. Seja um amigo da missão, de algum modo seja útil para o reino de Deus. Seja fiel e dedicado até que a cruz de Cristo seja plantada em cada coração para a glória de Deus. Que você tenha uma excelente semana. Eu te espero no próximo programa, onde nós vamos ser um com os cristãos que sofrem na Argélia. Deus te abençoe, seja missionário e até lá.